Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lucas Guaral de Itaboraí, eu sou estudante do curso de Comunicação Social da Universidade de Brasília e eu faço parte da equipe do podcast Eu Quero Saber, traduzindo a ciência para você, um projeto cuja administração em parceria com o programa de pós-graduação em administração e com o programa de iniciação científica da Universidade de Brasília. Faço parte da equipe de edição desse podcast. Eu vim aqui falar um pouco sobre os aspectos técnicos do podcast como ferramenta de divulgação científica e a sua importância para a popularização da ciência no Brasil. Primeiro, eu queria falar que a gente escolheu o podcast. O podcast é uma ferramenta muito importante para a divulgação científica, porque desde 2020 a gente tem reparado num crescimento muito rápido dessa ferramenta, dessa tecnologia, e ela tem sido, por consequência disso, adotado por várias organizações, dentre elas as organizações que desejam divulgar pesquisas científicas. O podcast está no seu segundo ano, e nesses 2 anos a gente já publicou 48 episódios e alcançamos 3.135 acessos, que é um número muito bom para um podcast do nosso porte, e com as nossas intenções de divulgar pesquisas da Universidade de Brasília, principalmente do curso de administração. O nosso processo de produção tem 4 etapas: a gravação, a edição, a revisão do material e a divulgação dos episódios. Da minha parte da edição, a gente recebe esse material gravado pela equipe de entrevistas. Esse material é revisado, ele é mixado, ele é equalizado e ele é editado tendo em mente a clareza do material e o poder de síntese desse material, visando alcançar o maior número de pessoas possível, com a maior clareza desse material científico possível, justamente para conseguir popularizar esse acesso sem se limitar a pessoas que já têm alguma espécie de expertise nesse assunto e podendo alcançar pessoas que não estão tão familiares com a linguagem. Depois de ser editado, esse programa é repassado para os coordenadores do projeto, que sugerem algumas alterações, se for o caso, mas que autorizam a publicação desse podcast na nossa plataforma no Anchor e a divulgação nas redes sociais, onde o público em geral pode ouvir. Ao longo desse ano, desse último período, desse último ano que eu participei do podcast, eu estive envolvido na produção de 11 episódios, e com média de um episódio por mês. E eu dividi a edição com mais uma menina, então dá para ter. Então foram 22 episódios publicados nesse ano. O nosso público é composto de 54% de mulheres e 46% de homens. Os outros 2% do nosso público prefere não identificar o seu gênero. E a maioria, a grande parte, está entre 18 e 27 anos. 61% está entre 18 e 27 anos, sendo que a maioria nessa faixa etária está entre 23 e 27 anos, que é justamente o nosso público nessa faixa etária de estudantes de graduação um pouco mais encaminhados na sua graduação, né, um pouco mais para o fim do curso, ou que já geralmente já estão envolvidos em projetos com a universidade. O nosso público é 84% de brasileiros, mas também temos ouvintes nos Estados Unidos, em países da Europa, como Alemanha e França. E o nosso episódio mais ouvido de todos foi o episódio 23, que fala sobre requisitos para o ingresso no mestrado em administração. E nesse segundo ano foi o episódio 31, Podcases, que fala sobre o uso de casos práticos no ensino de administração dentro do curso de administração na Universidade de Brasília. Esses dados foram todos retirados da nossa plataforma no Anchor, que é a nossa principal fonte de métricas para entendermos melhor o nosso produto. Tendo em vista esses dados que foram divulgados aqui agora, a gente pode atestar a qualidade do nosso podcast como uma ferramenta eficaz de divulgação científica, e a sua capacidade de conversar com jovens de dentro e fora da universidade, levando para elas esse conteúdo de ótima qualidade, produzido dentro da universidade, e que não precisa mais ficar limitado a circular apenas dentro dos grupos de pesquisa e que agora pode alçar voos mais altos. Obrigado.